Com certeza, se você é homem, você já foi num médico que pediu um exame de PSA total e livre, viu os resultados e falou que estava tudo bem. Mas será que esse tipo de investigação é suficiente para você evitar um câncer de próstata futuramente na sua vida? Essa indagação, essa pergunta, essa dúvida que eu trago para vocês, esse até um pouco de medo que eu trago, até pensando em mim e nos meus familiares, é que com o diagnóstico do presidente Biden com câncer de próstata avançado, com metástases ósseas já, é, ficou na minha cabeça assim, cara, o presidente dos Estados Unidos está sendo amparado por bons médicos, provavelmente médicos que são bem-sucedidos na carreira, mas talvez médicos tradicionais, médicos que não tiveram um estudo além ou que pense fora da caixa das diretrizes médicas. E por que eu falo isso? Porque a maioria desses médicos tradicionais mais antigos que são responsáveis por elaborar essas diretrizes estão diante dos congressos, das sociedades médicas, eles são médicos mais tradicionais, eles são pessoas que vão ler a diretriz, vão aceitar ela e vão replicar aquilo ali. É o que a gente chama de medicina 2.0, ou seja, medicina tradicional, que você só vai intervir quando você tem um problema. Eu já gosto de uma abordagem que a gente chama de medicina 3.0, que é uma abordagem mais personalizada, que você faz uma medicina mais preventiva e mais personalizada no contexto de buscar prevenir, mas também investigar quando o histórico é grande ou aprofundar mais na investigação de alguma doença ou de alguma comorbidade que esse paciente possa vir a desenvolver no futuro. Ou seja, é você intervir antes do problema já estar instaurado. Quando a gente pensa então em prevenção e investigação de câncer de próstata que ainda não se estabeleceu, as pessoas fazem simplesmente o PSA total e o PSA livre. Mas eles não acompanham esse valor ao longo do tempo. Então, o que eu quero propor aqui é uma investigação mais aprofundada nesses pacientes e em pessoas que você quer ver o bem, ou seja, seus pacientes, sua família, todo mundo que você preza por uma saúde. E no homem, o câncer de próstata é a segunda causa de morte, é o segundo tipo de câncer que mais causa morte. Então a gente tem que buscar, investigar e prevenir esse tipo de doença. Então, o que você pode fazer além do PSA total e livre que vão ser mais efetivos para essa investigação? Dosar o PSA total e livre não é suficiente. O que você tem que abordar para aumentar seu arsenal terapêutico? Primeiro, você tem que ter dosagens seriadas para você conseguir ver o que a gente chama de velocidade do PSA, ou seja, a quantidade do tempo em 2010, por exemplo, em comparação a 2015, em comparação a 2020. Em relação a esse tempo, a gente tem que ver essa curva, como ela está subindo ao longo do tempo. Se ela for uma curva bem gradualzinha, tranquilo, não é um sinal que a gente tem que se preocupar. Mas, se essa curva está com um ângulo de subida muito alto, isso pode indicar para a gente que tem um crescimento prostático ocorrendo ali. E a segunda coisa que é muito eficiente, que é o que a gente chama de densidade de PSA. Para fazer uma densidade de PSA, você vai ter que fazer uma mensuração do tamanho da próstata por um ultrassom, por exemplo, e você vai pegar o valor do PSA e dividir pelo tamanho dessa próstata. Se você vê que essa densidade está aumentando ao longo do tempo, significa que pode ser um câncer, que pode ser um crescimento ali mais desordenado. Então, só de fazer um ultrassom de próstata e fazer esses cálculos com dosagens seriadas, você já aumenta muito a sua sensibilidade, a sua capacidade de diagnosticar ali um câncer de próstata na tua frente, com o médico, ou você com o paciente pedir para o seu médico fazer isso. Segunda coisa, densidade alterada e velocidade com subida crescente e rápida. O que a gente pode fazer antes de pensar em uma biópsia? Porque biópsia é um procedimento invasivo que a gente já vai estar indo direto, talvez não seja necessário começar por ele. Então a gente pode fazer 2 exames de sangue que medem antígenos e conjuntos de proteínas que podem indicar para a gente o crescimento de um câncer de próstata, que são o 4K e o PHI. Você faz uma coleta de sangue e você vai conseguir avaliar esses 2 exames. Então, você já começou medindo o PSA total e livre, depois você vai para a velocidade e para a densidade, e ainda você ainda tem o 4K e o PHI
como ferramenta. E ainda tem mais uma, você ainda pode, antes de ir para a biópsia, você pedir uma ressonância magnética multiparamétrica, ou seja, uma ressonância que vai visualizar a próstata ali em todos os ângulos dela. Você vai ver se tem um crescimento atrás, na frente, dos lados. Você vai conseguir fazer essa análise 3D por imagem da próstata. Então, assim, antes de chegar em uma biópsia, você tem várias escalas. E fazer apenas um exame de sangue com PSA total e livre não é suficiente. Você tem que fazer um acompanhamento seriado e, caso necessário, você vai e adentra nas intervenções. E é o que eu gosto de falar. O custo de não fazer nada precisa ser contrabalanceado contra o custo da intervenção. Ou seja, pensa só, você tem um incêndio na floresta, começando ali, acabou de queimar a primeira graminha. Mas as pessoas estão com preguiça, não vai dar nada, não vou lá pegar um balde de água para jogar nesse foguinho que está começando, o vento vai apagar e tal. Então, o custo de um balde de água ali, de você levantar para ir apagar aquele fogo, pode ser contrabalanceado. E no futuro, daqui a 1, 2, 3, 4 horas, você pode ter um incêndio na floresta inteira e tudo que você vai fazer vai ser chamar o helicóptero da polícia, ou os bombeiros vão chamar o helicóptero da polícia para ficar jogando aquela aguinha, ficar jogando aquela apaziguada de água em cima da floresta, mas que não vai resolver mais o incêndio. Então, isso aqui se aplica exatamente ao câncer de próstata, porque você investigar pode ter um custo mais elevado, você pode fazer um diagnóstico de um falso positivo, por exemplo, mas você tem tantas frentes que você pode ir eliminando e aumentando a sua sensibilidade de diagnosticar um câncer de próstata e evitar que essa pessoa, como o presidente presidente Biden, venha ter um câncer de próstata com metástase óssea. Ou seja, a medicina já tem capacidade de ter esse diagnóstico preventivo, de agir antes do problema acontecer. A questão é que os médicos não estão preparados para isso, entendeu? Então, isso aqui é um vídeo informativo. Espero que ajudem vocês, pacientes, a levarem a informação para o médico de vocês, para que eles façam essa análise mais minuciosa. Vocês podem pedir isso para o médico. É função do médico aceitar uma investigação mais completa também. Você tem que dialogar com ele para ver qual é a melhor forma que você deseja seguir com a sua saúde, porque é a sua saúde. Ele está lá para te ajudar, mas a saúde é sua. Então, esse diálogo é essencial. E para vocês médicos, por favor, sejam mais cuidadosos com a investigação, se aprofundem mais, porque dessa forma a gente vai conseguir salvar muita vida evitando essas doenças. E o câncer é a principal delas, que é muito difícil, principalmente quando já está em estágio mais avançado. Espero que tenham gostado, já deixam o like, compartilhem com os homens da família de vocês, porque a gente precisa levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Abraço.